E olha, vocês vão conferir agora uma entrevista onde o Fábio Souza conversou com o gestor comercial da Vulcano Agrominerais e o engenheiro agrônomo André Dias sobre uma inovação que está revolucionando o campo, o remineralizador. Mostrar aqui para vocês o remineralizador de solo, viu, gente? Eles explicam também como essa tecnologia melhora a fertilidade do solo, reduz custos e contribui para uma agricultura mais sustentável. Eu fiquei até emocionada, viu? É verdade. Vamos conferir agora a entrevista. Não, eu fiquei segurando aqui, não é? Bonito. Mas vamos lá, confira essa entrevista que realmente é muito interessante. A agricultura baiana vive um momento promissor, impulsionado por boas condições climáticas e pela adoção de tecnologia sustentável no campo. E uma dessas inovações que vem ganhando destaque aí, portanto, em relação ao solo, né? Um fertilizante natural que tem contribuído diretamente para o aumento da produtividade e a recuperação da saúde do solo. E hoje vamos conversar aqui com Stefano Lima, ele é gestor comercial da Vulcano Agrominerais, empresa responsável pela produção do primeiro remineralizador certificado no Nordeste, e também o engenheiro agrônomo André Dias, especialista em solos, e vamos entender aí o que está por trás aí, portanto, desse crescimento de mais de 50% na demanda por esse produto e como ele está transformando a forma de produzir alimentos de maneira mais rentável e sustentável. Stefano, um abraço para você, bom dia da Rádio Cidade FM. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade. André, prazer falar contigo também, um abraço, bom dia. Bom dia a todos. Tá certo, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eu queria saber do Stefano, a Vulcano Agrominerais registrou um crescimento de mais de 50% nesta demanda aí. A que você atribui esse salto tão expressivo em tão pouco tempo? Então, é exatamente isso. Nosso produto, ele tá ativo no mercado desde 2020, então a gente vai fazer aí 5 anos de mercado. A gente fechou os números do ano passado, logo no início desse ano, então em relação a 2023 e 2024, representou um aumento de próximo a 50% em relação às vendas. A gente atribui isso muito à questão da qualidade do produto, pois é um produto registrado no Ministério da Agricultura, então isso traz mais segurança ao produtor. Ele também tem certificação em BD, então a gente acabou contemplando também aqueles produtores que atuam com agricultura orgânica. E a qualidade tanto do nosso processo, justamente porque a gente tem certificação, né, de qualidade dos processos, e o produto por si só é um produto muito versátil. A gente hoje atua em mais de 30 culturas, então eu atribuo justamente essa versatilidade do produto ao aumento da demanda. Esse aumento é puxado mais por uma consciência ambiental ou busca pela rentabilidade ou por exigências até mesmo do mercado consumidor? Eu acredito que seja um misto disso tudo, porque justamente por ser um produto que acaba contemplando a agricultura convencional e a agricultura regenerativa, então ele consegue ser bem democrático, consegue atender o anseio de todo mundo. E outro ponto também interessante é que é um produto nacional e cotado em real, então ele não fica ali à mercê do câmbio. Então, assim, se o dólar tá alto, o dólar tá baixo, acaba não tendo um efeito direto no produto. Então, isso pro produtor traz mais segurança também. André, tecnicamente, o que é um remineralizador de solo e quais os principais benefícios agronômicos da sua aplicação nas lavouras? Bom, é um remineralizador, ele é um pó de rocha, né? Só que a grande diferença dele é que um remineralizador é um produto registrado, né? E nem todo pó de rocha é um remineralizador, né? Então ele é oriundo de uma rocha, geralmente de uma rocha silicática, né? Que ele tem presença de macros e micronutrientes, composto natural da rocha. E isso daí contribui para o solo, no aumento da sua qualidade do solo, né? Vamos pensar, como o nome já diz, é um rejuvenescedor de solo. Então ele leva atributos para o solo, porque o solo já perdeu, e consequentemente ele melhora enraizamento, melhora CTC, ele ajuda no ajuste do pH, ele melhora a parte biológica do solo, né? Consequentemente, na hora que deixa o solo mais resiliente, né? Então ele leva alguns nutrientes como cálcio, magnésio, potássio, silício, entre outros micronutrientes em traços, né? Então, por exemplo, o remineralizador Vulcano, ele tem mais de 40 elementos e, consequentemente, o solo mais resiliente, ele deixa a planta mais saudável, né? Uma planta mais saudável é uma planta mais produtiva. Queria saber de você também quais tipos de solos mais se beneficiam do uso desse insumo e quais as culturas ele tem apresentado os melhores resultados. Bom, o solo que é mais apto para o remineralizador é o solo aqui característico do Oeste, né? Um solo mais arenoso, né? É um solo mais, digamos assim, alguns solos mais degradados. Apesar do Oeste ser bem campeão
preocupam em manejar solo, né? Mas sempre tem aquela parte da fazenda, os 10, 15% da fazenda, que o solo ainda ele é mais fraco. Então é onde que encaixa melhor o reminizador Vulcano. E aí ele serve para qualquer cultura. Se é para o solo, ele serve para qualquer planta que está em cima do solo, né? Então, por exemplo, a gente tem culturas desde grãos, cana-de-açúcar, café, HF, frutas, né? Então ele é bem versátil, né? E consegue atender todas essas culturas. Então tem culturas que chegam a incrementar em média de 10, 12% a mais de produtividade. Tá certo, então. Stefano, como esse produto atua no solo em comparação, né, com os fertilizantes químicos tradicionais? Há risco aí de substituição, até mesmo uma complementação? A gente não gosta muito de preconizar a ideia de substituição. A gente traz inicialmente muito a ideia, como André trouxe anteriormente, de um trabalho em uma área específica, que inicialmente pode vir com a ideia de complementação. Obviamente que a depender do manejo feito pelo produtor, ele pode ali ir ao decorrer do tempo, né, reduzindo a dependência do fertilizante químico, mas a gente gosta inicialmente de trazer essa ideia de complementação e a partir daí, com base, como eu falei, no manejo do produtor, ele entende o que é melhor. A gente, por exemplo, observa uma sinergia muito grande do nosso produto com composto orgânico e também com produtos biológicos. Então toda essa sinergia acaba trazendo um cenário regenerativo melhor. Vocês já contabilizam quase 8.000 hectares tratados. Quais os principais relatos de campo que tem recebido aí dos produtores sobre produtividade e sanidade das lavouras? Então, como o André pontuou bem, a gente hoje atua de uma forma em solos de uma forma geral, porque o produto é um produto focado em solo e obviamente o que você planta se beneficia. E hoje a gente está presente em mais de 30 culturas. Obviamente que tem aquelas culturas ali que apresentam um resultado um pouco mais expressivo, como é o caso de grãos de uma forma geral. A gente também observa muito na cana-de-açúcar, que é um mercado que a gente tem crescido bastante. Outro ponto que eu trago é o café, fruticultura de uma forma geral e as gramíneas. Então o principal ponto assim, que eu observo é justamente essa sinergia com o solo e a capacidade bem versátil que ele tem. Queria saber de você, André, no caso específico do milho também, que é uma cultura muito forte aqui na região oeste da Bahia. Esse trabalho de vocês influencia na uniformidade e no peso das espigas também? Há dados comparativos que comprovem esse ganho? Bom, no milho é interessante porque o nosso produto é uma rocha silicatada, né? E o milho, como por ser uma gramínea, ele é altamente responsivo ao silício. Então ele traz essa resiliência melhor de pragas, doenças, né? E como ele tem mais de 40 elementos, digamos assim, com potássio, cálcio, magnésio, enfim, isso a planta absorve e consequentemente você tem espigas mais uniformes, espigas mais sadias, né? E a gente já observou em alguns anos, onde teve maior índice de nebulosidade, que aumenta, digamos assim, a ponta da espiga sem o grão, onde foi tratado com vulcano, conseguiu preencher melhor essa ponta da espiga, consequentemente incrementou em produtividade, né? Ô, Stefano, diz pra mim aqui, como essa tecnologia acaba dialogando com práticas sustentáveis e os compromissos ambientais assumidos pelo agro brasileiro no cenário internacional? Então, justamente por ser um produto oriundo de minerais, a gente, desde em relação à questão da sua extração, por ser uma mineração legalizada, que já atua há bastante tempo no mercado, a mineração em si, então a gente contempla aí todas as diretrizes para mitigar o máximo possível o impacto ambiental relacionado à sua extração. No campo também, da mesma forma, é um produto ali que acaba não trazendo nenhum tipo de prejuízo ao solo, muito pelo contrário, é um produto bem benéfico, porque a ideia de remineralizar é justamente trazer de volta os minerais que eventualmente foram perdidos no decorrer do tempo, e é um produto que você não traz nenhum tipo de contaminação, lençol freáticos, justamente por você ter o aproveitamento ali, a absorção do solo, quase que em sua totalidade, justamente por conta do seu efeito residual. E outro ponto, como eu trouxe bem no início, foi a questão da certificação EBD, o que traz a possibilidade de uso em agricultura orgânica, então você acaba também contemplando ali o produto orgânico, enfim, todo o contexto orgânico também se beneficia desse produto. Então acredito que esses são os principais pontos aí que acabam contribuindo justamente para a sustentabilidade. A Vulcano foi pioneira no Nordeste com um remineralizador certificado. Quais os desafios e vantagens de operar a partir aqui da nossa região? Então, assim, a região oeste é o grande polo agrícola do Nordeste, quiçá do Brasil. Então, é um mercado muito forte. Assim, então, a gente vislumbra de forma muito positiva estar atuando nesse mercado. Hoje, a gente já tem alguns clientes, a gente já vem atuando, só que observamos que há a possibilidade de ampliar essa participação. Então, a gente tem investido bastante, tanto em relação à questão da presença da marca, então, representantes, participação em eventos. E outro ponto que eu chamo a atenção justamente na região do Oeste é que, apesar de ficar a 1.000 quilômetros de Salvador, é um dos nossos fretes mais baratos, justamente porque nós estamos a 10 quilômetros mais ou menos do Porto de Salvador, então diariamente centenas de caminhões vão lá descarregar milho, soja, enfim, e acabam voltando ou totalmente ou parcialmente para a origem de forma vazia. Então a gente aproveita justamente esse frete de retorno para estar
trazendo um produto de forma com preço mais competitivo. Então, esse daí é justamente um dos motivos que fazem com que o produto acabe se tornando ainda mais atraente nessa região oeste. Em relação a outros estados e regiões, vem também adotando essa prática? Sim, também a gente hoje, nosso ponto principal da logística é justamente esse frete de retorno. Então hoje, como eu falei, a gente atende todo o Nordeste. Para além do Nordeste, a gente também trabalha ali em Minas Gerais, Espírito Santo e Mato Grosso, e tudo muito por conta desse corredor logístico que nos traz como um ponto forte. André, queria saber de você uma coisa, esse produto requer alguma adaptação técnica por parte do produtor ou das equipes agrícolas? Existe uma curva aí de aprendizado? Bom, da parte técnica é mais entendimento, né? O produtor entender como o produto funciona, mas é bem simples. Na parte operacional, ele é similar a um calcário, ele aplica igual ao calcário, então não tem nenhuma adaptação na fazenda, nenhuma adaptação no manejo corriqueiro da fazenda, né? Então a questão maior é o produtor começar a enxergar que aquela área dele, que ele está mais arenosa, que está mais fraca, o remelizador Vulcano, ele encaixa como uma ferramenta essencial aí para ajudar nesse manejo. Mas a questão operacional de aplicação, de logística dentro da fazenda é bem similar ao que ele já vem usando com a aplicação do calcário. Com uma previsão aí de uma safra de 7,3% maior no ano de 2025, vocês acreditam que o uso desse produto pode se consolidar como uma prática dominante nas grandes culturas? Não, com certeza. Algumas culturas já vêm adotando de uma forma maior, né? E consequentemente, como eu falei, é uma ferramenta que ele vai encaixar ali naquela demanda que ele tem. Por exemplo, daqueles 10, 15, 20% da fazenda que ele sente a necessidade de melhorar, que ele está investindo a mesma coisa que ele investe numa área muito boa e não está entregando aquele resultado que ele espera, ou ele deseja também deixar aquele solo mais resiliente, ou ele também deseja incrementar nesse pilar de sustentabilidade, de agricultura regenerativa, o remelizador Vulcano ele encaixa muito bem nessa forma de manejo e, consequentemente, ele vai obter uma resposta agronômica e uma resposta produtiva bem satisfatória. Para o produtor que ainda tem dúvidas em relação a que tipo de apoio técnico, acompanhamento a Vulcano oferece para garantir a eficiência, eu gostaria que você pudesse falar em relação a isso. Eu acredito que um dos principais diferenciais nossos é justamente o suporte técnico, que ocorre desde o período de pré-venda e pós-venda. Então, desde que o produtor entra em contato com a gente busca entender justamente a realidade dele. Então, muitas vezes a gente até solicita uma análise de solo para estar passando uma recomendação mais assertiva, obviamente respeitando ali o manejo já que o produtor vem fazendo. E após a venda, a gente também acaba acompanhando justamente na intenção de entender quais foram os resultados obtidos e tá apoiando no sentido tanto de eventualmente estar corrigindo ali alguns desvios ou potencializando bons resultados obtidos. Stefano, outro assunto importante que a Vulcano está sempre em alta também é destacar também aquele serviço de políticas públicas para deixar ainda mais não só o agricultor, mas também a toda a população envolvida também no processo, não é isso? Exatamente. Felizmente, nosso produto tem sido abraçado em relação às políticas públicas. Acho que um dos principais marcos aí se dá no ano de 2016, que foi a instrução normativa do Ministério da Agricultura, que é responsável justamente por estabelecer alguns critérios que regulam justamente o processo de registro e comércio do produto. De forma mais recente, ano 2022, 2023, a gente teve também a inclusão do remineralizador no Plano Nacional de Fertilizantes, que busca justamente reduzir a dependência, né, do Brasil da importação de fertilizantes, e aí justamente você ter esse produto internamente ajuda bastante o produtor. Nesse mesmo período também teve a inclusão do remineralizador no Plano Safra, trazendo aí linhas de crédito mais interessantes aos produtores. E por fim, né, mais recente, nós produtores de remineralizador nos organizamos enquanto organização. Então a gente tem a Abrefem, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Remineralizador e Fertilizantes Naturais, com o intuito justamente de estar fomentando a produção e o consumo de produto legalizado, bem como proteger os produtores. Queria te agradecer pela participação aqui na programação da Rádio Cidade FM e é claro que deixa aí o convite à população de Luiz Eduardo Magalhães do Oeste Baiano para conhecer mais o trabalho de vocês. A gente que agradece a oportunidade, precisando de estar sempre à disposição. Nós estamos bem presentes nas redes sociais em que compartilhamos diariamente a nossa produção, eventualmente eventos. Então, se o pessoal quiser procurar, pode buscar no @Vulcano Agrominerais e o contato que a gente atende tanto por telefone quanto WhatsApp é o 71 de Salvador, 99737-7221. André, obrigado aí por estar participando conosco, trazer conhecimento para a nossa cidade, para a nossa região e para os nossos ouvintes, é claro. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos os ouvintes e a Rádio Cidade e até uma próxima.
Obrigado, agradecemos aí, portanto, ao Stefano, também o André, que bateu um papo conosco aqui na programação da sua Rádio Cidade FM 95,9, aproveitando e mandando um forte abraço a todos aí da Vulcano Agrominerais, tá certo?